Já estamos de volta com o terceiro e último bloco do Tribuna Livre desta sexta-feira, 24 de maio. Gostaria de agradecer sua audiência, sua companhia, você que desde cedo está acompanhando o Tribuna Livre, ou você que está chegando agora, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Nós estamos recebendo no Tribuna Livre desta sexta-feira a doutora Marina Belandi, que é vice-presidente da OAB, e o doutor Marcos Vinícius, que foi indicado para o cargo de conselheiro do Conselho Nacional de Justiça. Doutor Marcos Vinícius, para que a gente tenha um parâmetro, uma ideia melhor da sua indicação para esse Conselho Nacional de Justiça, qual o número em percentual que o Acre representa do número de advogados do Brasil? Menos de 1%. Menos de 1%? Nós temos 1.300.000 advogados hoje inscritos nos quadros da OAB em todo o país. Nós temos hoje, no estado do Acre, 5.000 inscritos, cerca de 3.000, no máximo 3.000 ativos. Então, nós somos um pingo no oceano. Então, é 0,25%. É um pingo no oceano. O que corresponde também ao percentual da população no Brasil. Está coerente. É verdade. Eu queria fazer uma pergunta aos dois, iniciando pelo doutor Marcos Vinícius. O sistema penitenciário brasileiro é degradante, é aviltante e é uma quebra de direitos humanos. Não é possível continuar com esse sistema punitivo permanente da justiça brasileira. Qualquer coisa é cadeia. Aí mistura os altamente perigosos com alguns menos perigosos e acabam se transformando em bandidos nas cadeias, porque não há um processo de ressocialização. Como o senhor vê o sistema e a OAB vê esse sistema e o que poderiam fazer para minorar essa situação? Uma das temáticas que o Conselho Nacional de Justiça atua, sistema prisional. Eu já tive uma vez uma oportunidade de me manifestar dia passando aqui nessa tribuna, falando que o Brasil, o cidadão, a sociedade brasileira precisa discutir sistema prisional. Precisa discutir. Em primeiro lugar, porque existe aquela ilusão de que quanto mais presídio se constrói e mais distante possível, a gente está livre da criminalidade. E os números já comprovam isso. O CNJ tem esse estudo. 80% dos crimes cometidos no perímetro urbano brasileiro são cometidos por quem saiu do presídio. Só isso já basta para saber que o sistema não funciona. Não funciona. O sistema prisional brasileiro é nulo. Se 80% dos que saem cometem crime, então não está servindo para nada. Segundo, é um espaço público perdido. Hoje os presídios são casa das facções. Uma vez eu falei uma expressão no Colégio de Presidentes que chamou bastante atenção. O que antes era uma sanção, a cadeia era uma sanção, uma penalidade, hoje é mudança de endereço. Porque o dono da bocada comete os mesmos crimes, determina os mesmos crimes dentro do presídio, com celulares, com as pessoas com os aviãozinhos, e protegido por nós. Muitas vezes ele está lá mais protegido do que na bocada, do que livre, mas continua cometendo os crimes, determinando o cometimento de crime do lado de fora. Nós que hoje somos reféns disso. Então a gente precisa discutir legislação. Há sempre um preconceito quando se fala a respeito disso, fala assim, quer dar direito, ninguém pensa em direitos humanos das vítimas, mas só pensa, lógico que não é assim, mas a gente tem que ter racionalidade para entender que hoje o sistema é caótico, falho e não cumpre o que a legislação prevê, que eu não digo nem de ressocialização, porque é muito difícil mesmo você pegar na ponta uma pessoa que já nasceu, viu a expressão também, olha, a pessoa que apanha no ventre da mãe, usa droga no ventre da mãe, nasce na beira do esgoto, não tem direito à escola, não sabe, vive num mundo paralelo, então ele não enxerga o mundo como você enxerga, ele não tem base de princípio nenhuma. Ele não sabe nem adentrar. Nada ele não consegue, ele não tem cultura nenhuma nesse sentido. É uma pessoa realmente à margem da sociedade e não era para onde você coloca no sistema e fala, ressocializa. Ressocializar o quê? Que aquela pessoa nem socializada ela foi, quanto mais ressocializada. Doutor Marcos Vinícius, a informação que se tem hoje, que me chega, é que um jovem de 18, 19 anos comete um crime de baixa periculosidade, aí é mandado para essas penitenciárias. E lá vira. Quando chega lá, aí tem os grupos. Você quer se compor aqui no PCC? Obrigatoriamente. Então, quer dizer que o atual vice-presidente da República, o Mourão, sim, ele disse que
as penitenciárias do Brasil hoje estão transformadas em verdadeiras faculdades criminosas. É verdade. Hein? E aí é um preconceito muito grande da chamada audiência de custódia, que foi implementada pelo CNJ, que é aquela audiência. E qual é o preconceito? É importante essa audiência? É importantíssimo, em primeiro lugar, quando a pessoa é detida, qual a iniciativa mais salutar? Apresentá-la à autoridade. Isso é audiência de custódia. Apresentar aquela pessoa que foi detida no espaço curto de tempo àquele juiz da causa, a autoridade que vai julgá-lo. Para saber o quê? Qual o crime, se teve violência policial, se a prisão foi dentro dos trâmites legais, isso é importantíssimo. E a partir daí, sendo considerada legal essa prisão, saber da pertinência da manutenção disso, que nem você falou, às vezes é um trombadinha, coloca na prisão. Essa escala delitiva também é comprovada em número. Entra por um furto, volta por um roubo. Entra por um roubo, volta por um latrocínio. Entra pelo latrocínio, volta pelo tráfico. Também é comprovado. A escala delitiva de quem frequenta o sistema prisional brasileiro também é comprovada. É gradação. É gradação, são jovens, negros, analfabetos, entre 18 e 30 anos. Essa é a população carcerária do país. Antes de ouvir a opinião da OAB, eu gostaria de só lembrar uma frase que eu repito aqui constantemente. Sobre os confinados. Né? Hoje eles estão contidos. Amanhã eles estarão contigo. É por isso que tem que voltar melhor. Gostei dessa expressão. É verdade. Amanhã eles estão lá e hoje eles estarão aqui conosco, né? É lamentável, né, essa questão do encarceramento, né? Nós somos um estado proporcionalmente que mais encarcera. Marina foi em várias vistorias, é bom dar esse testemunho. Estive em inúmeras vistorias no presídio. Nosso presídio é um lugar degradante. Qualquer ser humano, você volta de lá com uma carga negativa. É animalesco. Você repensando a vida, né, não vai recuperar, não recupera. E assim, hoje nós estamos tentando, inclusive o Vinícius vai participar de um trabalho que nós estamos desenvolvendo que é muito interessante para a sociedade, que são palestras, né, que nós, né, advogados, né, e o Vinícius é um dos primeiros, que é um projeto inovador agora, que nós vamos fazer em parceria com a VEPMA, que trará a palestra, né, homens, né, advogados, de ressocialização. Permita-me uma contribuição, Marina. O que ela está falando aqui, para você ver como é importante. Isso daí é em relação à questão de violência doméstica. Não, né? Só na violência doméstica. Pequenos delitos também entrará, porque você não está sabendo. É uma celeuma nacional, questão de violência doméstica. A cada 1 minuto uma mulher é agredida, a cada 1h30 uma mulher é assassinada nesse país pelo seu companheiro. E todo o ecossistema jurídico é no sentido, logicamente, de prender, e tem que prender mesmo, de afastar da vítima, mas onde é que tem tido os melhores resultados a respeito da reincidência, da minorar a reincidência? Naqueles casos em que os agressores são submetidos a palestras, a conversas, a procedimentos sociológicos, é quando se diminui a reincidência, não é prendendo. E muitas vezes, assim, esse agressor, a mulher, né, a vítima, né, ela não quer o afastamento dele, ela não quer separar do marido, ela não quer que o pai, cesse a violência. Ela não quer que o pai vá embora, mas ela quer continuar. Só que ela não quer ela quer que ele pare de agredir. Doutora Marina. Então, nós estamos enfrentando hoje isso é uma realidade nossa Marina, aqui no estado do Acre. O que me preocupa, eu já vivi o bastante para viver o crime da moda. O crime que está na moda. Houve uma época que eram os crimes ambientais, depois era... E hoje nós estamos vivendo o chamado crime do feminicídio. Eu acho que o ideal seria que nenhuma mulher fosse assassinada e nenhum homem fosse assassinado. Ou, em sendo impossível, pelo menos que nós estivéssemos na taxa europeia, que é da ordem de 1 para cada 100 mil habitantes. No Brasil, nós estamos vivendo a taxa média de 30 e poucos para cada 100 mil habitantes.
Agora, por que é que eu acho, que eu chamo que o feminicídio é o crime da moda? O ano passado, foram assassinadas no Brasil 62 mil pessoas. 62 mil. 4 mil mulheres e 58 mil homens. Então, quem são mais agredidos são os homens. Não nesse ponto, assim. Não defenda a sua parte, não, pela pena minha. Não. Mas já está dizendo no lar. Isso. No lar, as mulheres são mais agredidas. Exatamente. Isso que é bom colocar, tudo bem. A taxa de homicídios, de agressões contra o homem são muito maiores. Sim. Mas nós estamos tratando de violência dentro de casa, doméstica. É o marido, é o pai, é o irmão, é o ex-companheiro, é o namorado. Então, e os homens não, pelo contrário, os homens não têm essa taxa. São outras circunstâncias. Mas existem homens que também são agredidos dentro de casa. Sim. Você pode negar. Não, são minoria. Não, isso aí sim. Não podemos negar, mas nós temos que pensar. Nós temos que pensar que, assim, eu até costumo dizer, são as paredes protetoras. Imagina, você está na sua casa com seus filhos, chega uma pessoa que era para ajudar a proteger, né, o seu companheiro, o seu ex-marido, o pai dos filhos, ou o irmão, o primo, o padrasto, né? Então, assim, o companheiro, e ele chega a agredir, a matar, né, é uma outra circunstância. É diferente de quando nós colocamos isso numa proporcional para generalizar. São todos. E aí sim, o número de homens mortos são muito maiores do que o número, mas só que não são violência doméstica, não são no âmbito familiar. No âmbito familiar é gritante. É gritante. Isso, as coisas que chegam ao nosso conhecimento, que são as registradas em delegacia, que chegam até a justiça, não chegam. O nosso índice, por exemplo, o nosso estado é vergonhoso de violência contra crianças e adolescentes. Entendeu? Então, assim, são coisas vergonhosas para nós como acrianos. O nosso estado tem um alto índice, proporcionalmente. Eu diria o seguinte, contra a criança, acima de tudo, também sou contra a mulher, mas contra a criança, eu por exemplo, que gosto demais de criança, a partir dos meus bisnetos e tal, eu seria até a favor da pena de morte para quem vai. Ô, doutora, o Brasil é um país violento. Não é só contra as mulheres. É contra tudo e contra todos. O Brasil é o país que a polícia mata mais. É o país que a polícia, que os assassinos matam mais, que marido mata mais mulher, que há o crime contra a mulher, que há o crime contra velho, contra jovens. Então, o que nós temos que fazer é acabar com a cultura da mortandade. O Brasil é um país violentíssimo. É um país muito violento. Nós estamos, doutor Marcos Denício, a maior guerra do mundo hoje é a da Síria. E a gente mata mais. Nós matamos muito mais. A nossa guerra não declarada mata por ano, nos últimos 5 anos, cada ano repete uma quantidade de assassinatos maior do que na Síria. Então, nós temos que acabar com a cultura do crime, evitar a cultura do crime. E acho que quando personaliza contra a criança, contra o velho, contra o professor, é o crime, é o pecado. Não, mas Narciso, eu só pergunto os dois o seguinte, por que na minha época de adolescente, não faz muito tempo, entendeu? Desculpa. Não existia isso, essa violência toda. Não existia. Eu digo sempre o seguinte, a penitenciária de Cruzeiro do Sul tinha talvez uns 10 presos. Aqui em Rio Branco também é outra quantidade significante. O que está levando o mundo e o Brasil em particular a se embrutecer tanto? Nós temos causas sociais aí latentes. Há muito tempo você vê hoje a problemática de emprego, de educação é muito grande. A população cresceu demais. Acho que a questão cultural também.
eu não sou uma pessoa tão arraigada com isso, mas você consegue notar a diferença de uma entidade familiar de 3 décadas para a nossa hoje, tudo muito mais desgarrado, não há tanta sinergia entre pais e filhos, como a gente viu hoje. Eu acho que é uma pergunta difícil, mas eu acho que é realmente porque a população cresceu demais. No Brasil, o poder público se presta a solucionar tudo, a verdade é essa, no Brasil, o poder público tem que resolver tudo, desde saúde, educação, lazer, segurança, e não tem estrutura nem para metade do que se propõe. Eu acho que isso é um dos grandes fatores que tem mudado muito e tem tornado o país tão difícil de viver como nesse aspecto. Assim, a minha percepção, uma das questões, é a própria ausência desse núcleo familiar, né? Os pais hoje, né, tanto a mãe como o pai, hoje eles têm que sair para trabalhar. Eu acho que essa ausência da família ali presente. Antes, nós, mulheres, fazíamos muito esse papel de estar com os filhos, né? De ter essa educação, todo esse cuidado. E nós necessitamos, imagina que hoje, 85% das famílias, elas são gerenciadas por mulheres. Então, isso significa que nós nos ausentamos muito mais, né, da família, desse cuidado doméstico, para poder prover a outra parte, né, que é dar alimento e tal. Então, eu acredito que essa também seja uma consequência, né? Muitas vezes o abandono paterno, né, nós vivenciamos muito isso, né? O pai abandona o lar, abandona esse filho, que muitas vezes não é um filho bem-vindo, né? E acaba sendo criado, né, pela mãe sozinha, às vezes pela avó, pelos tios, né, por parentes, ou até mesmo por outras instituições. Então, isso eu acho que acarreta um pouco esse desalinhamento, né, do que nós estamos vivendo hoje. E eu acho que outra coisa que nós temos que priorizar no Brasil é a educação. Né? Hoje nós priorizamos muitas outras coisas, esquecemos, né? Por exemplo, nós priorizamos a educação, a saúde, priorizamos a segurança, mas talvez nós temos que voltar a priorizar a educação, porque quando eu tenho uma pessoa que ela sai daquele âmbito do analfabetismo, quando ela tem uma outra visão de uma vida profissional, quando ela começa a ela tira a própria família, né, a família mesmo de baixa renda, ela começa a crescer. Quantos de nós não tivemos essa ascensão? Né? Então, eu acho que é uma coisa que nós temos que... Deixa eu fazer só uma palhinha aqui no que disse o doutor Marco Vinícius. Doutor Marco Vinícius, na Copa de 1970, a música daquela Copa era 90 milhões em ação. É verdade. Em 40 e poucos anos, somaram-se à população brasileira uma Alemanha e uma França juntas. E o Brasil não cresceu, criando as oportunidades para dar vez aos 140 milhões de brasileiros que surgiram de lá para cá. E nem fez um pacto com o espermatozoide. Essa expressão, me perdoe, foi expressão utilizada por Fidel Castro, que para mim não é um modelo. Não é um modelo de exemplo, mas perguntaram por que é que a ilha ia mais ou menos bem. Ele disse, a primeira coisa que eu fiz foi um pacto com o espermatozoide, né? Não deixou a população explodir. Nós estamos com o tempo estourado. Osmir, para finalizar. Não, eu agradecer a vocês a presença da OAB e a presença do nosso conselheiro, muita honra, do Conselho Nacional de Justiça. Eu quero apenas dizer o seguinte, eu acho que a minha geração e a do Narciso, depois de 70, eu digo sempre... Depois de quanto? Depois de 70. A faixa de minha cálice. Nós falhamos, viu? A nossa geração falhou. Nós até como constituintes, como membro do Parlamento Nacional, a minha geração está entregando um país a nossos bisnetos, netos. Não é o país que nossos avós sonharam que nós deveríamos entregar. E eu, ao cumprimentá-lo, cumprimento a OAB, que você passa a ser uma honra também para a OAB do Acre, eu quero lhe cumprimentar pela sua inteligência. Eu até brinquei com você
no Facebook, quando tomei conhecimento, também com sua inteligência só podia dar nisso. Né? E que você tenha sucesso e contribua para melhorar esse país. Narciso. Não, primeiro, dizer que de pleno e de pronto, a satisfação de tê-lo ocupando uma vaga bastante importante na estrutura da nossa República. E que você saiba, como sempre soube fazer, bom uso dela. Doutora Marina. Bom, primeiramente agradecer o convite, né, participar, trazer um pouco da instituição, da advocacia acreana, né, e é sempre um orgulho para nós, ainda mais num momento tão especial que a advocacia tem vivido, e em especial nós acreanos, com essa oportunidade de termos, né, um representante no Conselho Nacional de Justiça. Como ainda tem um pequeno passo a ser seguido, eu vou tratá-lo como futuro conselheiro do Conselho Nacional de Justiça. Pra gente não esquecer nunca, né? Obrigado pelo convite mais uma vez, Osmi, Narciso, Tião. Agradecer, como eu falei, fico muito feliz que tenha sido a minha primeira manifestação pública nessa casa. E ter humildade, pé no chão, saber que as coisas só deram certo porque, como eu falei, o trabalho é coletivo, porque muitas pessoas auxiliaram, foram parceiros, se ombrearam essa causa, e penso que isso é só mais um ciclo que se inicia. É assim que a gente continua, é assim que a gente quer fazer, levar a voz não só da Advocacia Nacional, mas também da Advocacia Acreana para aquele conselho. Obrigado. Obrigado a todos, doutora Marina, doutor Marcos Vinícius, Narciso, Osmi. E com isso nós terminamos o Tribuna Livre desta sexta-feira, agradecendo sua audiência e relembrando outras informações no decorrer da nossa programação. Esse programa será exibido amanhã, sábado, ou no site oriobranco.net. Uma ótima noite de sexta-feira, bom final de semana e até a próxima sexta, se Deus quiser.